Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Na continuidade desse trabalho do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, voltado para o livro de Joana de Ângeles, chamado Leis Morais da Vida. Hoje, especificamente, vamos abordar o capítulo 37, que é o capítulo Diante do Progresso. Importante só ressaltar e relembrar que no prefácio desse livro, Joana de Ângeles explica que ela se inspirou, ela tomou por base para escrever Leis Morais da Vida, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec na sua parte terceira. A parte terceira do Livro dos Espíritos, ela aborda a lei divina ou a lei natural. E mais para o final, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte terceira do Livro dos Espíritos para complementar, já que foi a base em que Joana de Ângeles se inspirou para escrever Leis Morais da Vida. Inicialmente, gostaria de relembrar a todos e pedir a todos e todas que nos ajudem a divulgar esse trabalho do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, curtindo esse vídeo, compartilhando com seus familiares, com seus amigos e, inclusive, deixando o seu comentário, deixando uma sugestão, uma crítica, um elogio, um comentário que possa nos ajudar no aperfeiçoamento desse trabalho e que esse trabalho possa se ampliar, atingindo o maior número possível de pessoas nessa divulgação da doutrina espírita. Contamos então com o seu like, com o seu compartilhamento para nos ajudar. Vamos inicialmente fazer a nossa prece inicial, nos concentrando, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por estarmos aqui reunidos com os nossos objetivos de estudo, de melhoria e avanço espiritual, com o nosso objetivo de buscar esclarecimento, compreensão, para apoiar o nosso processo de desenvolvimento espiritual, pedindo a Deus que nos ampare, que nos inspire em mais esse trabalho de hoje. Que assim seja. Muito bem, então, nesse capítulo 37, Diante do Progresso, Joana de Ângeles ela vai fazer um grande paralelo entre progresso científico, progresso intelectual, e, de outro lado, progresso moral, do bem, do amor, que é aquilo que Jesus veio nos ensinar e nos legou através do seu evangelho, o progresso moral, o desenvolvimento do bem, do amor. Ela faz um grande paralelo, ela vai colocar lado a lado progresso intelectual e moral. Então é importante que nós façamos um rápido esclarecimento que a doutrina espírita nos ensina que nós somos almas imortais, que nós somos espíritos imortais. Nós não somos esse corpo. Na verdade, nós estamos aqui presentemente fazendo uso de um corpo físico para vivência dessa existência, dessa vida. Mas como o espírito é imortal, nós temos diversas outras oportunidades de irmos dando sequência no nosso desenvolvimento, no nosso progresso como almas imortais. E que não seria possível, numa única existência, atingir a plenitude do progresso. Isso seria impossível numa única existência, porque a doutrina espírita nos ensina que nós vamos galgando degrau por degrau, passo a passo, existência por existência, vida após vida, num progresso contínuo, que é o grande objetivo da reencarnação. O nosso objetivo, vivendo essa vida, essa existência aqui no plano material, é de buscar ganhar experiência, ganhar conhecimentos, colocar em prática as ações no sentido de nos melhorarmos. O nosso objetivo é a melhoria constante, é o progresso espiritual. Então, Joana de Ângeles, fazendo essa comparação que ela faz nessa lição,
ela chega também a uma conclusão em que atualmente, no nosso planeta, de um modo geral, nós conseguimos atingir um grande grau de evolução intelectual, de progresso científico, mas estamos num muito baixo grau de desenvolvimento moral. Está havendo uma discrepância muito grande entre alto desenvolvimento intelectual e pouco desenvolvimento moral. Com isso, ela procura nos estimular a darmos mais foco, darmos mais atenção ao desenvolvimento da parte moral, do bem, do amor ao próximo, desenvolvermos a empatia, a capacidade de nos sensibilizarmos diante do sofrimento do nosso próximo. Esse é o foco que ela nos sugere para que nós possamos elevar mais o desenvolvimento moral, para que ele vá chegando no mesmo nível que nós já atingimos do desenvolvimento intelectual. Então, ela dá alguns exemplos, colocando lado a lado, comparando a parte intelectual com a parte moral. Eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos que ela coloca. Então, no progresso científico, na parte intelectual, a ciência decifra os mistérios do espaço, das estrelas, dos planetas, envia sondas interplanetárias que nos permitem conhecer a respeito das galáxias, dos cometas. Esse é um aspecto do desenvolvimento intelectual, a busca de conhecimento sobre o universo. Na parte moral, o progresso moral ele cuida do ser humano na Terra, do ser humano na relação com o outro ser humano, do ser humano na relação em sociedade, na relação dentro da família, dentro do trabalho. É o nosso relacionamento em sociedade. Esse é o que o progresso moral vai focar. Por outro lado, ela mostra o progresso intelectual como trazendo conforto. Nós podemos ter, por exemplo, aparelhos eletrônicos, celulares, notebooks, tablets, podemos ter a grande facilidade de comunicação que essa eletrônica nos propicia, comunicação instantânea de qualquer lugar, a qualquer momento. Nós podemos, através de um aparelho eletrônico, melhorarmos a rapidez das nossas tarefas, a comunicação com qualquer pessoa praticamente. Então, esse é um aspecto da parte científica. Por outro lado, a parte moral, ela procura equilibrar o ser humano, trazer um equilíbrio do ser humano dentro da sociedade onde ele vive, buscando que o ser humano possa construir uma sociedade para que ele viva em grupo com mais paz, com menos violência, com mais ajuda mútua. Porque todos nós, em algum momento, precisamos de alguma ajuda. Podemos enfrentar um problema, podemos estar desnorteados, podemos estar vivendo uma angústia, qualquer um de nós. E se nós estivermos dentro de uma sociedade que ela é fraterna, que um ajuda o outro, nós podemos, uma hora, estarmos dando uma palavra de apoio a alguém que precisa, e numa outra hora, alguém estar nos amparando no momento em que nós estamos angustiados, desnorteados. Então, isso é o que o desenvolvimento moral proporciona. E, concluindo, ela nos mostra que a parte intelectual, científica, ela permite explorar as coisas físicas, as coisas exteriores que estão ao nosso redor e trazer conhecimentos sobre tudo que está ao nosso redor, do lado de fora. Então, nós temos os aparelhos, a capacidade de prever o tempo, prever o clima, muitas coisas que estão ao nosso redor. E o desenvolvimento moral, que é o objeto dos ensinamentos de Jesus, ele foca o lado de dentro do ser humano. Ele procura entender a alma humana nas suas necessidades, procura entender
o que provoca o sofrimento, o que pode nos trazer esperança. Então, é um estudo voltado mais para o nosso interior. Como nós podemos eliminar os obstáculos que estão dificultando a nossa evolução moral? Como nós podemos avançar mais rápido no caminho do bem, do amor, da solidariedade? Esse é o estudo do ponto de vista moral. Então, Joana de Ângeles, ela vai mostrar a necessidade do equilíbrio entre esses dois aspectos. A gente precisa do desenvolvimento das coisas exteriores, a gente precisa desenvolver mais conforto, comunicações, aparelhos que facilitem a nossa vida, vivermos em residências que sejam mais confortáveis, melhor construídas. Tudo isso é extremamente importante, desenvolver a inteligência, mas é preciso haver um equilíbrio com relação ao nosso interior, a nossa paz interior, o nosso equilíbrio interior, a busca de harmonia na sociedade, vivermos em paz com o nosso vizinho, vivermos em paz no local onde habitamos, onde um possa ajudar o outro. Então, os dois aspectos são importantes. E o que aconteceu é que no nosso planeta o aspecto intelectual, científico, se desenvolveu muito e ficou para trás o aspecto moral, que agora nós precisamos focar mais. Então, quando Joana de Ângeles fala sobre Jesus, ela nos mostra que Jesus, ele atendia a todos que o procuravam. Ele dava atenção, ele dava carinho, ele ouvia atentamente a pessoa que o procurava. Seja uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente simples, uma pessoa doente, ou fosse uma pessoa de nível alto dentro da sociedade daquela época. Ele a todos ouvia, a todos ele dava uma atenção e procurava ajudar efetivamente aquela pessoa. Então, ele nos deixou um exemplo prático, um exemplo do dia a dia de atenção uns para com os outros. E isso é um aspecto fundamental que nos falta hoje na sociedade, que nós possamos muitas vezes contar com alguém que nos dê uma atenção, que nos dê um amparo no momento de dificuldade, e nós estarmos abertos também a quando o outro está numa dificuldade, nós darmos aquele chamado colo, darmos aquele ouvido amigo, darmos um sorriso, um abraço, uma solidariedade. Esse é a coisa prática, efetiva do dia a dia, que fica claro nos ensinamentos de Jesus e na vivência dele, na forma como ele vivia na prática do dia a dia. Então, dentro desses dois progressos que existem, a gente vê o desnível de uma inteligência muito desenvolvida e uma moral um pouco desenvolvida. E aí existe uma metáfora, uma figura que ficou famosa através do espírito Emmanuel, através das psicografias de Chico Xavier. Emmanuel, ele faz uma comparação com o pássaro. Ele diz que o pássaro consegue estabelecer um longo voo, consegue ganhar alturas no seu voo, porque o pássaro tem as duas asas equilibradas. Ele tem as duas asas igualmente desenvolvidas e ele voa alto. E Emmanuel diz que nós, seres humanos, estamos com uma asa que é da inteligência muito grande e a asa que é do amor, da moral, muito pequena. E com isso nós não conseguimos fazer esse voo em direção a uma civilização, a uma sociedade que seja mais pacífica, mais amorosa, que acabe com as guerras, que acabe com a fome, com a miséria. Nós não conseguimos ainda atingir esse equilíbrio porque a nossa asa moral está muito pequena e a outra asa muito grande. É necessário as duas no mesmo patamar. Então, essa imagem que Emmanuel criou há muitos anos atrás continua até hoje servindo para nós entendermos
o porquê que nós encontramos muitas vezes na sociedade, apesar de conforto, de tecnologias, apesar de produtos incríveis que a gente pode ter acesso, que melhoram o nosso dia a dia, tudo isso, mas a gente muitas vezes tem dentro uma angústia, tem dentro de nós um sofrimento, uma dor que nós não sabemos como lidar, porque nos falta esse desenvolvimento da solidariedade e do amor para nós termos uma paz interior, para nós termos a nossa consciência pacificada, nós colocarmos a cabeça no travesseiro tranquilamente e termos paz. Muitas vezes nós não encontramos, mas estamos cercados de produtos, de facilidades, de conveniências que a inteligência nos permitiu desfrutar. Esse é exatamente o ponto em que nós nos encontramos hoje. E o que se conclui disso é que uma pessoa muito inteligente, ela pode perfeitamente, se quiser, usar essa inteligência bem desenvolvida para prejudicar os outros, para dar golpe nos outros, para enganar, para explorar os outros. Basta ela querer. Se ela tem uma inteligência muito grande, basta ela querer, põe essa inteligência para desenvolver um golpe, um crime, alguma coisa, e ela vai se dar bem com facilidade. Por outro lado, uma pessoa que já atingiu um desenvolvimento moral, que já chegou à conclusão que o único caminho válido, correto, é o caminho do bem, da solidariedade, do amor, do respeito, da empatia, essa pessoa que já tem esse desenvolvimento moral mais adiantado, independentemente dela ser muito inteligente, ela jamais usará a inteligência em prejuízo dos outros, porque ela já chegou num desenvolvimento moral em que para ela o bem é o único caminho possível. Então, esse é o dilema, inteligência e moral, que na verdade não é um dilema, é uma busca de equilíbrio dessas duas asas. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui um contato que nós possamos ter diretamente com o Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde Allan Kardec tem um capítulo, que é o capítulo 8 da parte terceira, que Allan Kardec desenvolve a lei do progresso. Ele faz as perguntas e os espíritos superiores respondem a essas perguntas. Então, aqui neste capítulo, eu gostaria de rapidamente passar aqui pela pergunta número 779. Allan Kardec pergunta: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso é só o resultado de um ensinamento? E a resposta é: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Ou seja, nem todas as pessoas estão exatamente no mesmo patamar evolutivo. Umas estão mais adiantadas, umas mais atrasadas. Umas estão com grande inteligência desenvolvida, outras estão com a moral bem desenvolvida. Então, não estamos todos no mesmo nível. Cada um está no seu nível. Então ele diz: nem todos progridem ao mesmo tempo, e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social. Depois, na 780, a pergunta é: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Ou seja, eles estão sempre juntinhos? E a resposta: o progresso moral é a consequência do progresso intelectual, mas não o segue sempre imediatamente. Então, a resposta nos diz que o progresso intelectual vai se aprimorando e, a partir de um certo ponto, de um grau de inteligência já desenvolvido, começa a ter um maior desenvolvimento do progresso moral. E eles não estão juntos, o intelectual está mais adiantado. Porém, esse intelectual se adiantando, ele permite maior clareza das coisas e faz com que o progresso moral comece a, então, crescer. Não são juntos ao mesmo tempo.
E aí uma pergunta interessante como complemento da anterior: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Vejam a pergunta que Allan Kardec faz. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E a resposta é a seguinte: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o ser humano pode escolher. Estando a nossa inteligência desenvolvida num ponto em que se compreenda a diferença entre o bem e o mal, somos capazes de fazer a escolha se queremos o bem ou o mal. E continuando, a resposta diz: o desenvolvimento do livre-arbítrio, ou seja, o desenvolvimento de nós escolhermos livremente o caminho que queremos, o bem ou o mal, ele segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do ser humano pelos seus atos. Olha que coisa interessante. Nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e, através dessa inteligência, compreendemos bem a diferença entre o mal e o bem, que o mal tem consequências muito negativas, o bem tem consequências maravilhosas. Essa compreensão fica clara. E temos então um certo grau de liberdade em que nós temos a condição então de decidir se queremos ir pelo bem ou se queremos ir pelo mal. E uma vez que tomamos essa decisão, nos tornamos responsáveis por ela, porque tomamos a decisão com consciência do que é o bem e suas consequências, do que é o mal e suas consequências. Então, a liberdade de decidir é nossa, mas essa liberdade de decidir traz consigo a responsabilidade pela decisão que tomamos. E mais uma pergunta. Allan Kardec diz o seguinte na pergunta: como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E a resposta dos espíritos é: o progresso completo, seria o progresso total, completo, inteligência e moralidade, o progresso completo é o alvo a atingir. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a esse progresso completo senão passo a passo, degrau por degrau. Não é uma mágica instantânea. O progresso completo, ele vai degrauzinho por degrauzinho, lentamente. Até que tenham desenvolvido o senso moral, veja, até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Então, aquele que ainda não tem a moralidade desenvolvida, não tem a conquista moral ainda, pode usar a inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Então é necessário o transcorrer de vidas e vidas, existências e mais existências, para ao longo do tempo ir equilibrando a inteligência com a moralidade. Não é algo que acontece por mágica, leva tempo. E uma última pergunta que eu queria dividir aqui com todos: é permitido ao homem deter, ou seja, parar a marcha do progresso? E a resposta é não, mas pode atrasá-la algumas vezes. Então a gente vê que o ser humano, ele não tem o poder de parar a marcha do progresso, porque, como esse capítulo desenvolve, o progresso é uma lei divina. Todos nós estamos sujeitos ao progresso. Todos nós, cada um de nós, sem exceção, estamos galgando degrau por degrau, existência após existência, esse progresso paulatino. E o ser humano não tem o poder de parar totalmente o progresso, porque o progresso é lei de Deus. Mas o ser humano muitas vezes consegue atrasar. Então, é o que Joana de Ângeles, nesse capítulo, nos mostra. Nós estamos
atrasados no desenvolvimento moral, no desenvolvimento do bem, do amor. E esse atraso prejudica a nós mesmos. A nossa vida em sociedade se torna uma vida mais difícil, angustiosa, uma vida cheia de conflitos, cheia de brigas, uma sociedade cheia de crimes, um planeta com guerras, com fome, com miséria, porque nós nos atrasamos nesse desenvolvimento moral que a Joana de Ângeles agora nos convida a estudar mais essa parte moral, estudar os ensinamentos de Jesus, podemos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece acerca desses ensinamentos, que o convite que ela faz é que a gente corra para tirar esse atraso, esse tempo perdido, para que nós possamos aumentar o nosso nível moral, para ele chegar lá junto com esse nível intelectual bastante elevado que já conquistamos. Essa é a conclusão e o grande convite que a Joana de Ângeles nos faz. Então, antes de encerrarmos, eu só gostaria de relembrar a vocês mais uma vez, pedindo a colaboração do seu like, do seu comentário, para ajudar esse trabalho do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por mais essa oportunidade, pedindo a Deus que nos inspire ideias, que nos inspire forças interiores, nos auxiliando na busca do nosso desenvolvimento moral, que nos inspire com coragem, com sabedoria, que nos permita uma sustentação dos bons espíritos ao nosso redor, nessa nossa busca de desenvolvimento moral. Que assim seja. Então, obrigado e até a próxima etapa aqui do nosso livro de Joana de Ângeles, Leis Morais de A Vida. Até a próxima!